Olá, galerinha. Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor aqui do estado do Acre e atualmente trabalho no Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. Hoje nós vamos abordar uma aula para a primeira série do ensino médio e o assunto que nós vamos abordar é sobre proporcionalidade. E aí, você já ouviu falar sobre esse assunto? Então, dando continuidade a esse assunto, nós não poderíamos falar de proporcionalidade sem antes falarmos de razão. E aí, você compreende o que eu estou falando? Você está vendo essa imagem? Bem, você não calça esse tamanho, e nem muito menos já deve ter visto um sapato deste tamanho. Mas você vai compreender nas próximas aulas. Bem, razão está totalmente apresentada na nossa vida diária, através de várias comparações. E quando fazemos essas comparações, estamos relacionando dois números sempre. A palavra razão, ela vem do ratio, que significa divisão. Para você compreender bem, a ideia de razão não é a mesma ideia da razão lá da filosofia. Nós temos alguns exemplos sobre razão. A fração 3 sobre 5 é uma razão. Ou então a divisão. Perceba, 3 dividido para 5. Você lembra da palavra razão que significava lá no latim? Ratio, que significa divisão. O mesmo exemplo, 4,5 sobre 2, pode ser também representado como a divisão de 4,5 sobre 2, ou, no caso, dividido para 2. Outras situações nós temos também, para podermos nos apropriar da comparação. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então, nós representaríamos a razão 5 sobre 20, que é igual a 1 sobre 4. Você vai entender, quando falarmos sobre proporção, o porquê desse 1 sobre 4. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Então, teremos a razão 1 para 2. Um dia de sol está para 2 dias de chuva. E o terceiro exemplo, de cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, nós temos 2 sobre 10. Daí, a mesma coisa, 1 sobre 5. Bem, falar de razão, nós não podemos deixar de deixar também claro o nome que é dado a esses termos da razão. A fração 3 sobre 5, por exemplo, tem um numerador, que é 3, mas conhecido também como antecedente. E o 5, que é o denominador, é conhecido como consequente. Essa razão também pode ser representada por 3 dividido para 5. Nós temos algumas aplicações no nosso cotidiano que envolvem inclusive outras disciplinas, como na geografia. É impossível nós não estudarmos escala sem trabalharmos a ideia de razão. E quero até deixar essa dica para você. Você, principalmente, que está se preparando para o Enem, é um dos assuntos que cai. Se não cai na prova de geografia, mas também cai na prova de matemática. Então fica ligado nisso aí. No mapa, a escala é a razão entre a distância no mapa e a distância real correspondente. Nós temos uma seguinte situação para que você compreenda melhor a ideia de escala. No mapa da figura, a distância entre Cascais e Estoril é de 1,6 centímetros. E a distância real entre as duas localidades é de 3,2 quilômetros. Nós temos aí uma distância aqui representada no mapa. Observe, 1,6 centímetros. E uma outra que é a distância real. A distância real entre as duas cidades é de 3,2 quilômetros. E como nós vamos representar isso como escala? A escala vem a ser a divisão ou a razão entre a medida no mapa pela medida real. Não esqueça, veja bem, escala é a razão entre a medida do mapa pela medida real. Existe um pequeno detalhe que nós devemos observar aí. No mapa, a distância entre as duas cidades, Cascais e Estoril, é de 1,6 centímetros e a distância real entre as duas localidades é de 3,2 quilômetros. Eu te pergunto, as unidades de medidas que estão sendo trabalhadas são as mesmas tanto para a medida no mapa
quanto para a medida real, observe que nós temos 1,6 centímetros no mapa e temos também 3,2 agora em quilômetros na medida real. É necessário, é necessário mudar essa medida que temos aí em quilômetros, tendo em vista que quando trabalhamos escala, trabalhamos sempre em centímetros. E como ficaria isso? Qual a escala desse mapa então? Nós teríamos a razão 1,6 dividido para 320 mil. E aí você me pergunta agora, de onde saiu esse 320 mil aí? Esse 320 mil ele vem justamente da transformação que nós tivemos que fazer de quilômetros para centímetros. 1,6 centímetros, que é a distância no mapa entre Cascais e Estoril, já está na unidade em centímetros. Agora 3,2 quilômetros. Quando transformamos de quilômetros para centímetros, haverá necessidade de andarmos 5 casas. De quilômetros, vamos para hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e aí chegamos em centímetro. Então a distância real entre as duas cidades no mapa, em centímetros, fica 320 mil centímetros. Lembre-se, em escala, é necessário que o numerador, a parte de cima, seja 1. Então nós teremos que dividir 1,6 por 1,6 e 320 mil também por 1,6. Logo, teremos 1 sobre 200 mil centímetros. A escala no mapa é de 1 para 200 mil. Ficou claro para você? Então, dando continuidade, a escala entre as duas cidades, entre Cascais e Estoril, vem a ser de 1 para 200 mil. Significa dizer que a cada 1 centímetro no mapa, nós teremos 200 mil centímetros no real, ok? Bem, outra situação que nós temos a ideia de razão é quando vamos trabalhar grandezas com unidades medindo em metro quadrado, quilômetro quadrado, abordando área. Essas razões, elas devem sempre estar na mesma medida, tá? Sempre com mesmas grandezas. Então temos um exemplo aí que ele diz, se temos que determinar a razão entre as áreas das superfícies das quadras de vôlei e de basquete, sendo que a quadra de vôlei possui uma área de 180 metros quadrados e a de basquete possui uma área de 240 metros quadrados, vamos escrever a razão entre as áreas da quadra de vôlei e a de basquete serão de 180 metros quadrados para 240 metros quadrados. Talvez você me pergunte, eu não poderia parar por aí mesmo? Não poderia deixar esse 180 sobre 240 como resposta? Bem, se você está fazendo uma questão do Enem, é bem possível que você não encontre esse 180 por 240 como alternativa. E aí você tenha que simplificar essa fração. A primeira coisa que você faz é simplificar os zeros. E aí você, eliminando os dois zeros, tanto do numerador quanto do denominador, nós teremos 18 sobre 24. E ambos são divisíveis por 6. 18 divisível por 6 dá 3 e 24 dividido para 6 é 4. Ficou claro para você? Vamos ver outros exemplos. Aplicação no cotidiano, mas envolvendo agora a física. Onde que a razão ela vem a ser trabalhada na física? Em questões que envolvem a ideia de velocidade, e velocidade média, nós vamos trabalhar geralmente ΔS sobre ΔT, que você sabe muito bem, que é a variação de espaço dividido pela variação do tempo. Em algumas situações que são mais claras, como a gente pode observar aí, onde ele fala que para irmos de uma cidade A para uma cidade B, percorremos 240 quilômetros. Se fazemos este percurso em 3 horas, a razão entre as distâncias percorrida e o tempo gasto em percorrê-la é igual à divisão entre as medidas das duas grandezas. Não podemos esquecer a unidade resultante dessa divisão. Então, nós vamos dividir 240 quilômetros por 3 horas.
e que equivale a 280 quilômetros por hora. Ficou claro para você isso aí? Então, veja, você pode dividir 24 por 3, que dá 8, e depois só acompanhar o zero. A ideia de proporção, que é justamente o tema da nossa aula de hoje, ela vem justamente para que a gente possa perceber o quanto as coisas podem ser aumentadas ou podem ser reduzidas. Uma propriedade fundamental da proporção é que, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vejamos a seguinte situação. Ele comenta que de 10 alunos entrevistados na faculdade de Pitágoras, 10 gostam de matemática. Portanto, também poderíamos supor que, se forem entrevistados 120 alunos da mesma faculdade, 40 deverão gostar de matemática. Na verdade, ao falar de 40 alunos de 120, estamos afirmando que 10 estão representando em 30 o mesmo que 40 em 120. Você talvez esteja se perguntando, poxa, como que eu vou saber essa relação? Como que eu vou descobrir, quantos alunos vão ser proporcionais a esses 120? Lembre-se, nós podemos trabalhar com a seguinte relação. Não esqueça, aqui 30 alunos são entrevistados por essa faculdade, sendo que 10 gostam de matemática. Então a gente pode trabalhar com 10 está para 30. E aí ele pergunta, e 120 alunos dessa mesma faculdade? Quantos de matemática agora serão proporcionais a esses 120? Então, você pode observar aí que 10 equivale a 1/3 de 30, não é? Se você dividir 30 por 3, você encontra 10. Você também pode trabalhar assim. Então, dividindo 30 por 3, você acha os 10. Então, se você aplicou a divisão para o todo, que era 30, você pode aplicar a divisão para 120, que no caso vai dar 40. Então, 120 dividido para 3, 40. Ok? Em relação à ideia de aplicar a ideia de proporção, nós vimos que nesse último exemplo, nós dividimos por 3. Esse fator de proporcionalidade, ele também não só poderá ser aplicado à divisão, como também à multiplicação. Veja, nós temos ali 2 sobre 7 e foi multiplicado por 3, tanto o numerador quanto o denominador. E encontramos 6 sobre 21. 6 sobre 21 é a fração proporcional à razão 2 sobre 7. Então, nós temos aqui duas razões que são proporcionais. Talvez você me perguntasse, e se eu multiplicasse por 4, por 5 ou por outros números maiores? Eu encontraria outras frações proporcionais também. Para você verificar se duas frações são proporcionais, basta você multiplicar os meios pelos extremos, tá? Então, no caso, você multiplica 7 vezes 6, tá? A gente tem 42, e se você multiplicar 2 vezes 21, também dá 42. Então observe aí que encontramos o mesmo resultado fazendo esse produto dos meios pelos extremos, ou seja, essas duas frações são proporcionais. No caso, ao multiplicar os meios pelos extremos, veja, 21 vezes 2, 42, e 7 vezes 6, 42. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Chama-se igualdade anterior à propriedade fundamental das proporções. Vamos aqui, então, através de algumas questões, deixar mais claro esse assunto para você. Numa escola, a razão do número de professores para o número de auxiliares é de 16 para 2. 16 dividido por 2. Vejamos, então, qual o comando da questão. Que conclusão podemos tirar da informação? Então, quando ele fala para a gente que a razão é de 16 para 2, significa dizer que nós temos aí 16 professores e 2 auxiliares. Para cada 16 professores, nós temos 2 auxiliares, ok? Esse próximo exemplo, aí, se o número total de professores e auxiliares forem de 108, quantos professores e quantos auxiliares tem a escola? Lembre-se, eram 16 professores e 2 auxiliares, então nós teremos 18 no total. E aí vamos utilizar dos meios pelos extremos.
18 está para 16. 18 porque representa professores e auxiliares. E aí, 108 é o total. Multiplicando os meios pelos extremos, 18 vezes x, 18x, 108 vezes 16, 1728. Dividido para 18, 96. Galera, e aí, fazendo a diferença pelo total de funcionários, de trabalhadores, né, 96, e aí, no caso, 108 menos 96, 12 auxiliares. São 96 professores e 12 auxiliares, ok? Nós agradecemos a sua participação na nossa aula e agradecemos, inclusive, o convite em poder colaborar com a sua aprendizagem. Um grande abraço para todo mundo, sucesso, valeu!